Olá, Direito do Trabalho, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo aqui do canal Evoluindo Direito do Trabalho para analisar acórdão de Tribunal Superior em matéria trabalhista e também responsabilidade civil dentro das relações de trabalho. Se você é novo por aqui, nova por aqui, por favor, inscreva-se no canal, isso vai me deixar muito feliz. Você pode ativar as notificações e ficar sabendo quando tem novos vídeos. Também pode me acompanhar no podcast Drops de Direito do Trabalho nas plataformas de podcasts, também no www.evoluindodireitodotrabalho.com, principalmente no blog, mas também com publicações e artigos, e no @Evoluir Direito do Trabalho, com novidades de direito do trabalho toda semana, mas eu também falo de vida lá, sabe, gente? Aqui o objetivo é muito específico, tratar de acórdãos, mas lá eu falo de vida, falo de corrida, falo de método de estudo, falo de criação de hábitos de excelência, falo sobre os cursos que estão em andamento, os cursos que vão abrir, como estamos funcionando a pleno vapor nas nossas atividades, falo de LGPD, de compliance, de um tudo, mas também realmente de coisas não necessariamente relacionadas ao direito, mas relacionadas à sua busca por excelência nas suas atividades profissionais e também da vida pessoal, da sua vida social. Por isso que eu gosto muito de falar de método de estudo, de criação de hábitos, de tudo que pode fazer a sua vida ficar melhor para você no desenvolvimento das suas atividades e que você tenha inclusive um pouco mais tranquilidade nessa busca da excelência que a gente tem sempre, que não é a mesma coisa que perfeição. E eu também já falei sobre isso em outras oportunidades e em outros canais. O vídeo que eu quero falar hoje, o vídeo de hoje vai falar de um acórdão da segunda turma do TST, que é daqueles acórdãos, gente, interessantes, porque é da nossa vida, é do dia a dia, tá? Então, é daquilo que a gente vê o tempo todo, uma série de assuntos foram levados até o TST, nem tudo, como a gente vai ver, vai ser conhecido e provido, agravo de instrumento, para recurso de revista, aquela coisa toda, nem tem muita, diferente aqui de muitos que eu trago, não tem aqui muita alegação de falta de transcendência, são outros requisitos até bem mais simples do que isso, como vocês vão ver, mas também porque o processo de 2014. Então, como ele é anterior à lei, à reforma trabalhista, a lei 13.467, que é de 2017, também os requisitos para apreciação dos recursos, eles foram tratados de forma diferente também, tá? Então, a gente fica mais naquela pegada normal de como se dá o conhecimento e provimento de recursos de revista. Vejam só, nós temos diversos assuntos, tem um que é o principal, que é o de acidente de trabalho, claro, né, meu amor, mas temos outras questões aqui importantes também, tá? Então, a gente tem, o primeiro ponto desse acórdão, dessa decisão, é sobre nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Então, diz o reclamante aqui, o autor dizia que o Tribunal Regional foi omisso quanto aos temas comissões, rescisão indireta, acúmulo de funções e acidente do trabalho. Então, foram 4 assuntos que trouxeram essa preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. E aí ele diz o seguinte, primeiro, até a relatora é a ministra Maria Helena Malmo, primeiro ela diz que não examina preliminar no tocante a acidente de trabalho por causa do 282, parágrafo 2º do CPC, entendendo então que não é o caso de falar desse, até porque, como a gente vai ver, esse é o tema mais apreciado no acórdão. Quanto aos temas comissões, rescisão indireta e acúmulo de funções, ela disse que a parte não transcreveu os trechos da decisão que rejeitou os embargos de declaração, que claro que tiveram embargos de declaração no recurso ordinário, na decisão do recurso ordinário, né, do acórdão, pelo princípio da impugnação específica, não se desincumbiu do ônus de comprovar a negativa de prestação jurisdicional. Ai, ai, ai. E isso inviabiliza o exame da violação por conta da súmula 459 do TST. Então, vejam, gente, tem que transcrever na peça recursal se vai suscitar preliminar do julgado por negativa de prestação jurisdicional. Tem que, porque o que acontece? Você tem um recurso ordinário, tem um acórdão. Quando o acórdão não aborda todos os temas, se faz embargos declaratórios para fazer o tal do pré-questionamento, justamente para depois dizer que houve negativa de prestação jurisdicional e o tema não foi apreciado. Então, você tem que provar que, embora você tenha provocado a corte, ainda assim o tema não foi apreciado. Então, nos termos do artigo 896, é ônus da parte transcrever, no caso de suscitar a preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão que foi veiculada no recurso ordinário
E, então, tem que transcrever o que você escreveu nos embargos declaratórios para suscitar o pronunciamento, para provocar o pronunciamento do tribunal, e a decisão regional, o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto a esse pedido, para que então o TST possa verificar se teve omissão. Então, você prova que você pediu e você prova que não houve manifestação. Às vezes é transcrever toda a decisão dos embargos declaratórios, porque justamente não houve a apreciação do assunto. Nesse caso, ele diz, a ministra que disse que essa exigência de transcrição dos trechos dos acórdãos dos embargos declaratórios, do acórdão que julgou os embargos, para delimitação do ponto dos pontos que o tribunal não teria se manifestado, isso não foi feito. Então, e inclusive dizendo o seguinte, isso não veio a partir da Lei 13.467 de 2017, isso já veio da Lei 13.015 de 2014, que já tinha alterado o artigo 896, então não é aplicar a lei nova a casos antigos, né? Não é fazer uma retroatividade aqui, é justamente já de acordo com aquela legislação da época, então já era necessário transcrever. Então, assim, isso realmente, gente, o recurso de revista não é para todos, né? Você não é para todos no sentido de não é só você pretender o tal do efeito devolutivo. Olha, aprecia aí de novo, porque é o segundo grau de jurisdição, duplo grau de jurisdição, vê aí que não deu bom. No recurso de revista, os requisitos são altamente técnicos, por isso, realmente, vale muito a pena fazer um curso de recurso de revista se você pretende investir nisso, porque, vejam, não é sequer, assim, é negado o provimento ao agravo e não sobe o recurso de revista, e a matéria não vai ser apreciada quanto à negativa de prestação jurisdicional. O que isso significa? Significa que o recurso de revista ou agravo de instrumento só vai ser apreciado com o que se tem. Ou seja, ele está entendendo que o tribunal apreciou tudo o que ele tinha que apreciar. Então, não faz sentido ficar exigindo uma devolução para uma nova apreciação, porque seria isso, negativa de prestação jurisdicional, volta para dar prestação jurisdicional, para a partir dali se ter elementos para o recurso de revista, porque apreciou os pontos que você vai provar divergência jurisprudencial, por exemplo, a violação literal do dispositivo de lei. E, em geral, os embargos declaratórios são para apreciação, para pré-questionamento de algum artigo de lei que se trouxe no recurso ordinário, se trouxe lá na contestação na petição inicial, para justificar depois a alegação de violação à literal dispositivo de lei no recurso de revista. Tá? Então, se não houver a transcrição, já era. Aí, trata do tema de diferença de comissões, que foi considerado que não era o caso de dar provimento, porque até entra um pouco no mérito. Isso é uma questão muito comum, gente. O trabalhador diz que eram comissões de 12% de tudo que ele vendia. Aí a empresa diz que não, que na verdade era um escalonamento de pontuação conforme o tipo de produto, e atingindo determinada pontuação, ele ia ganhando a comissão conforme a pontuação. Eu também acho que os sistemas são confusos, são complexos, às vezes não são bem explicados no processo, o que significa que provavelmente também não são bem explicados para o trabalhador durante a contratualidade. Mas o entendimento dos tribunais é que, de fato, é a empresa que estabelece o sistema de pontuação. Se a empresa cumpre e obedece aquele sistema de pontuação, não cabe a gente discutir se aquele sistema de pontuação é justo ou é injusto. Então, ou o trabalhador apontaria uma diferença efetiva, então, eu atingi 80, que é o número mínimo de pontos, e não recebi a comissão, ou, em geral, se entende que aquilo está correto. Eu acho isso um pouco estranho em alguns processos, porque muitas vezes a gente não consegue entender de onde é que será aquela pontuação. Tem empresa que não mostra o sistema, então a empresa não esclarece qual é o sistema de pontuação, aí a situação é diferente, porque como é que o trabalhador vai apontar a diferença se a empresa não explicou como é que chegou naquela pontuação? Aí é diferente. Mas se há um esclarecimento da pontuação e se apresentam as vendas para se chegar no cálculo, só é confuso, mas é legalmente válido, tá? Então, foi entendido que a comissão, ok, não tem problema de diferença de comissão. E havia um pedido de rescisão indireta por diferença de comissões, então, e consequente não pagamento de todas as comissões, e com isso, não recolhimento do FGTS sobre isso. Então, o pedido era esse, então era em relação a diferença de comissões e, por conta disso, o pagamento da diferença, o recolhimento da diferença do FGTS. E aí, aqui, eles, nesse item de rescisão indireta, o acórdão volta a mencionar a questão das comissões, porque tem que justificar, né, porque que não seria rescisão indireta, se for o caso, e aí diz que cabia à parte autora comprovar as alegações, e que ele não se desonerou.
e que o próprio trabalhador não levou uma testemunha que informou que o pagamento de comissões não era fixo. E esse aqui é o problema. A tese da inicial, muita atenção, gente, por isso eu amo o curso de prática trabalhista, porque de técnica para prática trabalhista, para vocês perceberem o quanto a inicial vincula vocês depois, quem é advogado de trabalhador, o quanto a contestação vincula a empresa depois das suas teses. A tese da inicial é de que o pagamento era de um percentual de 1,2% sobre as vendas realizadas. E que não tinha sido cumprido esse pagamento. Essa era a alegação da inicial. Daí em diante, fica tudo vinculado a ela, né, a essa alegação da inicial. Então, na hora que a empresa disse que, opa, na verdade não é isso, as comissões não têm patamar fixo, e sim, pelas metas, pela tabela que veio no anexo, por tudo que veio comprovado, que é no sistema de pontuação, o que sobrou para o trabalhador provar? Que, na verdade, aquela tabela não era obedecida, que aquele sistema de pontuação não era cumprido pela empresa, e sim o pagamento do percentual de 1,2% de vendas, ou que ele foi contratado com esse 1,2% de vendas e depois isso foi alterado e trouxe prejuízo para ele, porque isso também seria compatível com a alegação da inicial, embora um pouquinho forçado. Só que não foi isso. Ele disse que era fixo, a empresa provou que era variável. Mesmo ele comprovando algumas diferenças, essas diferenças tinham que estar relacionadas à questão de 1,2% sobre as vendas, porque ele estava adstrito àquilo que ele trouxe na inicial, né? Então, aqui, ele não comprovou, a testemunha disse que o pagamento não era fixo, então comprovou. Na hora que a testemunha dele comprovou que não era um valor fixo, e sim conforme as metas e pela pontuação, o que sobrou para ele? Nada. Ah, não, mas na tabela eu não recebia tudo, mas você nunca falou que era pela tabela, você falou que era 1,2, e agora está provado que era por pontuação. Então, não sobrou muita coisa, tá? Pelo não pagamento de comissões e pelo não depósito de FGTS sobre isso, é que ele pede a rescisão indireta, e aí, por conta disso, se entendeu que não tem comissões a serem satisfeitas pela reclamada, porque ele não atingiu a pontuação e a discussão foi outra, não tendo essa quitação, essa falta de quitação de comissões, e por isso também não, obviamente não teria recolhimento do FGTS, não tem rescisão indireta. Nem precisou apreciar, vejam só, né? Nem precisa apreciar se o tema ou se a violação seria grave o suficiente para rescisão indireta, porque o fundamento seria falta de pagamento de salários, né? Porque se a comissão é 1,2%, você não recebia aquilo, falta de pagamento de salários e o FGTS. Já tem aqui uma questão que, nesse caso, o FGTS seria não como fundamento da rescisão indireta. O TST vem mudando já há mais de 2 anos, mudou o entendimento sobre rescisão indireta em relação aos depósitos do FGTS e vem entendendo que o não recolhimento de FGTS regular, ou seja, das competências do mês, é suficiente para caracterizar a rescisão indireta. Já fiz análise de acórdão sobre isso aqui no canal, porque não é como antes, que era uma poupança diferida. A pessoa tem muitas hipóteses de saque. Então, não é a questão da empresa deixar aquilo em aberto e se despedir sem justa causa, pagar tudo. Durante o contrato, a pessoa pode precisar daquilo, então aquele valor é dela, tem que estar depositado. Muito bem. Então, esse é um entendimento. Mas aqui é diferente. Aqui o FGTS seria como reflexo. Então, o não recolhimento do FGTS não é o não recolhimento das competências. É o não recolhimento do FGTS incidente sobre a diferença de comissão. Me parece que aqui é como acessório e não como principal, então já não sei se seria o caso de caracterizar a rescisão indireta nessa situação. Seria pela falta de pagamento da comissão, porque a comissão era o salário, eu acho até que ele era comissionista puro, tá? Que ele não tinha salário fixo. Ele era comissionista puro, garantido piso, aquela coisa toda. Então, vejam, o TST não precisou entrar na questão de, daria rescisão indireta. Se não tivesse a comissão paga, realmente seria o caso, porque isso é irrelevante, porque não tendo a prova do fato em si, não cabe mais discutir se seria o caso de rescisão indireta. Dançou. Tinha ainda um pedido, porque a diretora, né, gente, essa trabalhista é assim, tinha ainda um pedido, ele era vendedor, né, de acúmulo de função, por exemplo, que é o que a gente vai ver depois, era o que gerava, ele tinha que ajudar os clientes a transportar os produtos até o carro, né? Então, acho que por isso que ele pediu o acúmulo de função. E aqui, o TST só disse que o TRT, com base no contrato, consignou que não restou configurado o acúmulo de função,
porque as atividades dele estavam vinculadas à função de vendedor, aquilo para que ele foi contratado, e vou dizer para vocês, no nosso tribunal aqui de Santa Catarina é muito difícil caracterizar como multifunção. Realmente tem que ser coisas muito diferentes. Qualquer coisa remotamente, assim, próxima, que pode ser executada pela função, ou que não é algo que exige maior qualificação, ou nada humilhante, vai ser considerado como parte do contrato de trabalho. Só que aí o TST diz o seguinte: dizer diferente disso, porque o tribunal disse, olha, as atividades desempenhadas pelo autor eram compatíveis com o contrato dele, com a função para a qual ele foi contratado. Ponto. Para dizer diferente disso, precisaria fazer o quê? Reexaminar fatos e provas. E aí voltamos ao obstáculo da súmula 126 do TST. Então, não precisa nem falar do artigo de lei que teria sido invocado como violado, porque o que importa é, ele tinha que provar um acúmulo de função. O tribunal entendeu que não havia acúmulo de função, que aquelas funções faziam parte. Então, para dizer que não faziam parte, você teria que examinar novamente que funções eram essas, e isso o TST não faz. Então, vimos já que já não deu pela negativa de prestação jurisdicional, porque faltou transcrição, então é uma questão técnica. Depois, como não foi comprovado, não ganhou a diferença de comissões e seguiu não ganhando a diferença de comissões, não teve rescisão indireta, então não foi nem apreciado se era grave o suficiente ou não, porque isso independe agora, porque não foi caracterizada a diferença de comissão e o FGTS decorrente, e agora uma violação, um reexame de fatos e provas que não poderia acontecer em recurso de revista. Lindo, né? E aí a gente chega na parte que eu achei muito diferente nesse acordo, que é na parte de acidente de trabalho, responsabilidade civil do empregador. Vejam o seguinte: o trabalhador pediu danos morais e pensão vitalícia, dizendo que foi vítima de acidente de trabalho. Típico. Ele disse que aconteceu um acidente de trabalho típico. Que acidente foi esse? Removendo sozinho um refrigerador, que a gerência mandou ele mexer, sentiu um estalo na coluna, né? Um cleque, né? Ficando impossibilitado para o trabalho por diversos dias. Disse que depois que ele retornou, ele continuou sentindo dores na coluna. Como é que a empresa contestou? Essa parte. A empresa contestou dizendo que esse acidente típico nunca aconteceu. Por isso que eu estou louca para começar o meu curso de responsabilidade civil em relações de trabalho, porque também vamos abordar isso. Vejam, questão de ônus de prova, tá? A empresa disse que não aconteceu esse acidente, que não aconteceu o fato narrado, que ele não removeu sozinho um refrigerador e teve um cleque na coluna. Isso não aconteceu. Na hora em que a empresa apresenta um fato extintivo do pedido, porque isso é um fato extintivo, não aconteceu. De quem é o ônus da prova de que aconteceu? De quem alegou. O fato constitutivo agora realmente tem que ser provado. Situação diferente seria se a empresa tivesse reconhecido a ocorrência do acidente e dito que a doença, as dores que ele teve, foram ocasionadas por outra circunstância. Por lesão pré-existente, doença degenerativa. A empresa apresentaria uma questão modificativa ou impeditiva, mas não totalmente extintiva. Na hora que a empresa dissesse, olha, realmente ele carregou ali isso, mas isso não é suficiente para causar lesão, a empresa já começa a atrair o ônus da prova para si, porque ela reconhece a existência do acidente e ela é responsável pelo meio ambiente saudável ao trabalhador e por evitar acidentes. Isso faz parte da sua responsabilidade, das suas obrigações. Só que ela negou a ocorrência. Nisso, o tribunal entendeu que era realmente o trabalhador que tinha que provar a ocorrência do efetivo acidente, porque ele disse que foi um acidente típico. Ele não disse que é uma outra coisa que também seria um resultado diferente. Ele não disse que foi uma doença adquirida pelo exercício das atividades ao longo do tempo. Então, não foi acidente de trabalho por equiparação, porque uma das formas de acidente de trabalho é a doença do trabalho. Não, ele disse que foi um acidente típico que causou, e isso faz muita diferença na apreciação. Então, não é assim a dor na coluna de tanto carregar peso na empresa, não, foi naquele dia, naquele momento que isso aconteceu. E aí, disse o TRT de origem, que ele já disse a sentença, tá? A sentença já disse isso, que não se desincumbiu de mostrar que houve o acidente, porque entendeu o juiz de primeiro grau que a testemunha não foi convincente.
Não convincente porque pareceu que ela mentiu, mas porque não foi suficiente para gerar o convencimento, tá? É nesse sentido. Só que, e aí vem um negócio interessante, o laudo médico entendeu pela existência de nexo entre a doença, então assim, a doença ficou realmente comprovada, tá? Que essas dores, que o que quer que tenha acontecido gerou uma doença na lombar dele, ficou comprovado. Teve perícia. O perito disse, o laudo médico disse que tem nexo entre a doença e o suposto acidente. E aí entendeu o TRT que, mesmo que o laudo tenha entendido assim, como o evento em si não foi comprovado, rejeita os pedidos de dano moral e de pensão vitalícia. Então, o entendimento foi, vejam só, né? Quando diz aquela história de que o juiz não está adstrito ao laudo do perito, todo mundo fala, mas sempre julga conforme o laudo pericial. Não, não, não. Porque aqui, o laudo pericial disse que tinha nexo. Mas o juiz entendeu que, se o evento acidente em si não foi provado, e, de novo, o autor estava adstrito ao que ele narrou na inicial, então ele estava dizendo que foi acidente típico. Então, ele só podia ganhar o dano moral com a prova do acidente típico, segundo o juiz de primeiro grau. Que o juiz de primeiro grau entendeu que não foi suficiente a testemunha, porque, de fato, a testemunha não disse que a testemunha não viu o evento. A testemunha não viu. Então, no que o autor se baseou para fazer o recurso? Ele diz que o conjunto de provas comprova o acidente. Então, porque isso é complicado, gente. Se você não tem uma testemunha do acidente e não tem câmera, como é que prova que o acidente aconteceu? Você prova pelo conjunto de indícios que formam uma probabilidade. E essa probabilidade permite o julgamento, o reconhecimento. Porque senão, fica assim, ele não conseguiu provar. Então, ele está lá ferrado, com doença na coluna, o perito dizendo que foi causado pelo trabalho que ele fez, mas não, ele não provou o acidente, ele não tem testemunha, então não teve acidente. Então, o que ele diz no recurso? Que o conjunto de provas mostra que ele foi vítima do acidente, ao movimentar. E que a prova oral, que foi a testemunha disse o seguinte, que o gerente comumente mandava arrastar o refrigerador. Então, ele não viu, e ele falou, ele não sabia se naquele dia mesmo tinha o autor arrastado o refrigerador. O que ele disse é que fazia parte das atividades e que era comum que o gerente determinasse que eles movimentassem as geladeiras no pátio. Então, juntou, aí o que o trabalhador está dizendo? Junta isso, um afastamento previdenciário contemporâneo à data que ele disse em que isso aconteceu. Então, ele disse que o acidente aconteceu num dia, foi nos dias imediatamente seguintes ele ficou afastado. No relato que ele fez no INSS, ele relatou exatamente o que aconteceu. O benefício que ele recebeu foi o 31, então o INSS não reconheceu de pronto como acidentário, não deu o 91. E ele diz que isso não importa. Gente, isso tanto não importa que o contrário também é verdade. Muitas vezes o INSS, já falei sobre isso também, dá o nexo técnico epidemiológico, é assunto do penúltimo vídeo, acho, ou do último, dá o nexo epidemiológico e depois isso é solenemente abandonado porque uma perícia diz que, na verdade, não era do trabalho. Então, o INSS pode até trazer um indício ou uma presunção, mas isso não é juristanto, é juristanto, ela é relativa, então pode admite de fato prova em contrário. Então, com essa prova em contrário, é que se trabalha. Então, ele diz que o afastamento foi na época, era comum ele fazer esse trabalho de arrastar a geladeira, ele trabalhou naquele dia, ele recebeu benefício, e isso mostra, juntando tudo, mostra que teve acidente de trabalho. Tanto que o perito reconheceu, porque, na verdade, o perito, quando reconhece o nexo nessas situações, ele diz que, na verdade, aquela lesão, aquela doença é compatível com o acidente que ele narrou. O perito não vai dizer que o acidente aconteceu, porque ele não tem como fazer isso, mas ele vai dizer que existe uma compatibilidade, ou seja, um nexo entre a doença e aquilo que o trabalhador disse que aconteceu. E aí, por isso, o trabalhador insistiu e o tribunal manteve.
a decisão de primeiro grau, o TRT, embora dizendo que realmente ele sofreu prejuízo na coluna em maio e junho de 2013, que isso foi alvo de laudo pericial da prova técnica, que eles disseram que realmente tinham nexo e tudo mais, mas que ainda assim não importa, que como o acidente de trabalho típico foi refutado pela defesa, era o autor que tinha que provar o acidente em si. Daí em diante, há uma narrativa aqui que trata da importância do princípio da imediatidade para o deslinde dos processos. Então, que tem aspectos subjetivos na colheita da prova oral, que mesmo que não estejam registrados na ata, fazem com que o juiz possa valorar como se deu valorar o que foi dito na audiência, o que deixou de ser dito, mas que foi dito nas entrelinhas, a demora na apresentação das respostas, os silêncios eloquentes, os olhares, a confusão mental na hora da resposta, tudo isso o juiz presta atenção. Agora, com gravação, até isso fica mais fácil, né? O tempo que a pessoa leva para responder, tudo isso fica caracterizado, e dá até para ver no vídeo depois como a pessoa estava, a própria fisionomia que antes a gente não tinha. Uma relutância, uma indecisão. Então, tudo isso é importante para o juiz interpretar a valoração da prova. Então, ele vai dizer, olha, a testemunha falou que viu, mas ela não estava muito segura, não era o local de trabalho dela, ela ficou confusa quando foi perguntada sobre outras atividades. Então, assim, isso é o juiz de primeiro grau, o que está mais próximo, né, apreciar. Só que ela está dizendo, o tribunal diz o seguinte, que na verdade ali não era uma questão de valoração do depoimento, tem a valoração dos outros tipos de prova e tem questões jurídicas. Então, diz o seguinte, que às vezes pode acontecer o erro do magistrado, de primeiro grau, sempre sobra para nós, na tarefa de valorar os depoimentos. Então, não é a valoração da prova em si, mas a valoração de como o depoimento foi ouvido e tudo mais. Então, ela diz o seguinte, a relatora que era do TRT, que como foi destacado, ele lembra que o autor puxou geladeira, testemunha, que todos os vendedores eram obrigados a ajudar o cliente a carregar a mercadoria no veículo, que não sabe, mas assim, ele não sabia se o trabalhador, se o autor tinha dito para ré, eu não acho que ele tem obrigação de saber disso, ele não sabia se naquele dia ele continuou trabalhando, ou se ele se queixou, para quem que ele falou, mas ele lembra que depois daquilo ele passou a ter dores nas costas e depois ficou afastado. É isso que ele lembra, e que antes desse dia ele nunca tinha reclamado de dores nas costas, então ele contribuiu para esse conjunto de provas. Então aqui diz que a prova testemunhal comprovou essa alegação do autor de que todos os vendedores tinham que puxar as mercadorias até o veículo, então ele puxava a geladeira normalmente. Então, ainda que não tenha uma prova, o TST analisou diferente, ele disse, olha, não é que alguém tem que ter visto exatamente naquele dia daquela forma, e se ele contou ou não contou para a empresa. O que importa é que foi comprovado que, pelo conjunto de tudo que aconteceu naquele dia, que foi corroborado pela testemunha, é provável que ele tenha arrastado a geladeira. Na hora que você diz que é provável que ele tenha arrastado a geladeira, você volta, então, para a prova técnica. Se é provável que ele tenha arrastado a geladeira, então vamos ver se tem nexo entre arrastar a geladeira e a dor na coluna. O que o tribunal de origem tinha feito era dizer que não importa se a dor na coluna dele veio de arrastar uma geladeira, porque entendeu que não foi cabalmente provado que ele arrastou a geladeira. Então, não importa o que a prova técnica tinha dito. Mas o TST entendeu diferente, que pelo conjunto de provas e a testemunha provando que era comum fazer isso e que eles eram obrigados a arrastar, o afastamento sendo logo depois de quando ele disse que aconteceu o acidente e mais a prova técnica, levam à conclusão de que é provável. Então, não é que tem certeza, sabe? Então, assim, é possível e provável que tenha acontecido. Nem sempre a gente vai ter o juízo de 100% de certeza, principalmente nesse tipo de situação. Com isso, foi dado provimento ao agravo de instrumento para processar o recurso de revista. Então, de todos aqueles assuntos que a gente viu, que foram objeto aqui, só o acidente de trabalho foi admitido o recurso de revista. E aí vem o tcharãs dessa decisão. Quando eu comecei a ler, vou dizer para vocês o que eu imaginei. Que isso seja totalmente relevante, mas porque vocês podem imaginar também. Quando acontecem essas coisas, é comum, até porque tem pedido de pensão vitalícia, que o tribunal, que o TST diga assim, olha, realmente aconteceu, vocês não viram, mas aconteceu, hein? Olha, estou entendendo que teve acidente, tem nexo, então devolvo para o tribunal
para agora dar os danos morais e ver a questão da pensão vitalícia, apreciar a incapacidade laborativa, que talvez não tenha vindo no laudo e tudo mais. É muito comum isso acontecer, disso não acabar. Então, assim, o trabalhador, o TST declara que o trabalhador tem razão, mas ele não resolve o processo, ele devolve. Só que existe aquela história do processo estar pronto para julgamento, né? Dele estar maduro, a teoria da causa madura, que eu tinha visto poucas vezes ser utilizado, porque a gente estava vendo muito a situação do TST e do próprio TRT devolver. O TRT devolve muito. Então, assim, realmente teve acidente. Então, volta para o primeiro grau, agora para o primeiro grau apreciar o grau de culpa, se teve, quais são os critérios para chegar no valor do dano moral, a pensão vitalícia. E aí depois, novamente, né, porque sempre tem recurso, depois tem de novo. Aqui vejam o que aconteceu. O TST diz o seguinte, que o transporte de mercadorias pode gerar acidente de trabalho até para quem trabalha em depósito que está acostumado com essa atividade. Para todo mundo isso pode acontecer. Então, os trabalhadores vendedores ou que têm funções que realizam carga e descarga também estão sujeitos a esses acidentes, que é o exemplo do acidente acontecido com o autor. E aí vejam como foi o entendimento aqui da segunda turma. Nas hipóteses de acidente de trabalho, assim como doença ocupacional ou profissional, ou seja, não só para acidente típico, mas para acidente através de doença ocupacional ou profissional, presume-se a culpa do empregador. Porque a ele incumbe zelar pela segurança do meio ambiente do trabalho, adotando as medidas necessárias à prevenção de sinistros e enfermidades. Então, responsabilidade de que tipo? Subjetiva. Artigo 927, caput. A responsabilidade é mediante a apuração da culpa. O que muda aqui? Culpa presumida. Se a culpa é presumida, em tese, então, inverte o ônus da prova. E a empresa é que tem que comprovar que ela não agiu com culpa. Com a culpa presumida, por que vem essa culpa presumida? Pela obrigação do empregador de zelar pela segurança do ambiente de trabalho, adotar medidas que visem a evitar esses acidentes, prevenir a ocorrência de acidentes e de enfermidades. Então, baseada na obrigação constitucional do empregador de garantir o meio ambiente de trabalho saudável para o trabalhador, se entendeu que, embora a responsabilidade seja subjetiva, ocorre a culpa presumida da empresa. Então, a empresa teria que provar que tomou todas as cautelas para evitar a ocorrência do acidente e ainda assim ele aconteceu. Então, não é que é uma responsabilidade que vai ser necessariamente reconhecida. Só que aí eu acho interessante, justamente por isso, eu imaginei, bom, com culpa presumida, vai devolver para ver se a empresa provou ou não, para lá, o juiz de primeiro grau, o TRT, ver se a empresa provou ou não que ela cuidou do ambiente de trabalho e com isso elidia a culpa. Não foi o que aconteceu. Disse que o empregador tem a gestão e o controle da dinâmica produtiva, com isso ele assume o risco inerente à sua atividade empresarial, então está ali, um passinho próximo, namorando com a responsabilidade objetiva. O empregado prova o dano e o nexo. Se a perícia concluiu que tinha nexo e concluiu pela perda funcional na coluna lombar, e foi provado que depois, que a testemunha disse que depois de puxar uma geladeira ele começou a sentir dor, está provado o nexo, está provado o dano. Se está provado o nexo e está provado o dano, a responsabilidade, embora seja subjetiva, é por culpa presumida. E aí, gente, foi dado provimento ao recurso de revista para reconhecer a responsabilidade civil da empresa e o pagamento de danos morais de R$15 mil. Vocês acham que teve utilização de critérios, deve-se analisar o grau de culpa, a extensão do dano moral, as tentativas de minimizar a ofensa? Nada disso foi sequer mencionado. Foi dado provimento e arbitrado o valor de R$15 mil. Sim, a situação aconteceu antes da reforma trabalhista, que trouxe aqueles critérios que geram tarifação. Mas antes da tarifação, antes da reforma, a gente sempre se baseou em critérios, que a gente continua se baseando desde sempre, né? Que o STF, inclusive, disse que não pode tarifação na lei de imprensa, portanto, não poderia para o trabalhador, mas enfim. Mas a gente trabalhou sempre com isso. A extensão do dano moral, porque o dano material é
basicamente é reparação integral, né? Mede-se pela extensão do dano. Mas no dano moral, você olhava o grau de dano, né? A extensão do dano, o grau de culpa, se a empresa agiu com mais culpa, com menos culpa, para dar mais ou menos valor, se a empresa ajudou, se a empresa emitiu CAT, se a empresa acompanhou o tratamento do trabalhador, forneceu atendimento para ele, porque isso faria diferença na quantificação do dano moral. O grau de culpa sempre fez diferença na quantificação do dano moral. Não é que aqui não tenha feito. Eu imagino que tenha feito, eu imagino que os debates devem ter sido interessantes no acórdão, mas, no julgamento do processo, mas isso não apareceu no acórdão. Então, para fins do acórdão, houve um mero arbitramento, que inclusive a gente sabe que não gera mais discussão. O assunto está resolvido, porque disso aqui não passa, não tem matéria para ir além, é o fim. Então, houve a condenação em danos morais no valor de R$15.000, e a continuação é a míngua de elementos fáticos, a apuração dos danos morais, ora concedidos, deve ser remetida à liquidação de sentença. Então, a parte da pensão, percentual de perda de capacidade laborativa, valor para fins de pensão, é para liquidação de sentença, não tem que voltar para, na fase de conhecimento, já dizer o grau de perda, de incapacidade, o quanto que vai dar de indenização, o quanto que vai dar de pensão mensal, se pode ser tudo de uma vez, se vai ser por mês, se vai entrar na folha. Nada disso foi apreciado. Isso vai para o primeiro grau, para na fase de liquidação, fazer uma liquidação que inclua esses valores, esses critérios para chegar em valores para pensão, que são basicamente os danos materiais, porque pelo que eu vi não tem outros pedidos de danos materiais. Então vocês vejam que diferente para nós, né, que estamos acostumados a ver isso voltar, ou a ver, nossa, longas explicações sobre a perda da capacidade laborativa, os percentuais, tabela da SUSEP, tudo isso. Nada disso foi considerado, até porque, se você olhar bem, não é tarefa do TST. O TST não faz isso, o TST não olha a tabela da SUSEP, o TST não arbitra percentual de perda da capacidade laborativa. Mas, justamente por isso, normalmente isso é feito numa fase ainda de conhecimento de retorno, e aqui não. Transitado em julgado, vai para cálculo e vamos apurar, então, os danos materiais que devem ter ocorrido, tanto que tem o pedido da pensão vitalícia. E o dano moral já foi arbitrado em R$15.000, e com isso entendam que uma lesão lombar desse tipo, num acidente desse, R$15.000. Quando vocês pedem, até porque já tem gente considerando que isso faz diferença, né? Não só que limita, mas como poderia dar diferença de honorários, podia ter sucumbência parcial, já falei sobre isso aqui também, num vídeo muito legal sobre sucumbência parcial e recíproca, mas vai que entende assim, enfim, né, porque tem entendimento para tudo, porque é o direito, mas com isso você consegue, você já consegue fazer mais ou menos um banco de valores. Então, nessa situação, deu R$15.000. Vejam, nem falou de porte da empresa e de salário do trabalhador, nada. Caráter punitivo, pedagógico, nada. Simplesmente foi arbitrado o valor de R$15.000. Então, o acórdão é super enxuto, é super simples, e ele resolve um monte de coisa, e ainda reforma sentença e acórdão de sentença e decisão de segundo grau, de tribunal regional, para dar os danos morais no valor de 15.000, dando provimento ao agravo de instrumento, para dar provimento também ao recurso de revista, e o resto ficou como estava, e baseado não em prova cabal, mas sim em um conjunto probatório que trouxe, portanto, a probabilidade, embora não esteja escrito dessa forma, mas é isso, trouxe a probabilidade do acidente, e com o dano e o nexo causal, a probabilidade foi suficiente, responsabilidade subjetiva com culpa presumida. Vejam só como temos decisões diferentes no front, não é? Essa decisão é de agora, de agosto, semana passada, dia 4 ou 5 de agosto. Então, espero que vocês tenham gostado, porque eu achei muito interessante, é um acórdão que teoricamente fala de um monte de coisas, mas no fim ele resolve mesmo a questão da responsabilidade civil. Não é comum essa resolução pura e simples, né? É mais comum esse tipo de decisão quando a sentença julgou procedente, já arbitrou valores e tudo mais, porque aí o TST se remete à sentença, então dá provimento, reforma o acórdão e restabelece os efeitos da sentença, isso é mais comum. Estabelecer aqui mesmo o dano não é tão comum. Então, realmente é uma situação que eu achei diferenciada, por isso eu quis trazer para vocês. São temas do dia a dia vistos de formas diferentes por cada órgão julgador, por relatores diferentes, por ministros diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem com seus amigos, que eu tenho certeza que tem muita gente que pode apreciar e gostar desse conteúdo. E se inscreva no canal, então. E eu estou também no podcast e lá no Evoluir Direito do Trabalho. Espero vocês sempre. Muito obrigada e até a próxima.